Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para você uma cena. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Eu vou pôr para você aqui e vamos assistir juntos. Então, foi o seguinte. Você tem o pronome ela tatuado acima da sobrancelha. Eu queria que você explicasse por que você fez essa tatuagem e também que você dissesse, mais uma vez, reforçando como as pessoas devem se dirigir a você, devem tratar você. Eu fiz essa tatuagem, na verdade, por causa da minha mãe. Porque no começo da minha transição, ou em parte da minha transição, a minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei, mãe, ó, eu vou tatuar ela aqui na minha testa, que é pra ver se a senhora não erra. E acho que assim também é uma indicação para todas as outras pessoas. Então, ficou na dúvida? Lê, e daí vocês lembram que eu quero ser tratada nos pronomes femininos. Esse recado dado aqui no Big Brother, né, foi decorrente, na verdade, de alguns comportamentos recorrentes que se deram nos últimos dias na casa, e um deles foi de uma participante, uma da Eslovênia, que chamou a Linda Quebrada, em algumas circunstâncias, de ele ou de amigo. E daí os espectadores, as pessoas ficaram bastante indignados com isso, né? Porque soou como desrespeito, soou como discriminatório isso, e daí vai lá e o Tadeu Schmitz manda esse recado, sendo que, né, a Linda Quebrada tem na testa tatuada. Aqui a questão, foi tão necessário para ela, né, transmitir essa mensagem para as pessoas, para que a chamassem como ela, que ela vai e tatua na testa isso. Então, mais evidente do que isso, é impossível, né? Não teria como confundir, sendo que, na verdade, todo o comportamento dela, né, se for observar ali o modo como ela se veste e como ela se comporta, tem todos os traços de uma mulher. Então, sim, realmente é complicado o negócio ali ficar confundindo e trocando o pronome. Claro que ninguém está sabendo e hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão, né, de sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual e também papel social de gênero, para que a gente entenda essas distinções e como isso se dá no mundo contemporâneo, essa questão. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal e também confira meu texto novo na Amazon da série Leituras Rápidas, que é sobre a minha experiência na Itália. Então confira lá, tá bem divertido. Então, para começar, a gente precisa entender que essa aceitação hoje que se dá, né, em relação à identidade de gênero, à sexualidade, à orientação sexual, isso só é possível dadas as condições da sociedade contemporânea, que é muito mais aberta para essas questões. É claro que você tem ainda locais no mundo que são muito mais reacionários, muito mais retrógrados nesse sentido, e também na história da humanidade havia momentos nos quais a sociedade era muito mais permissiva nesse sentido, né, de permitir liberdades de comportamento, de identidade, do que em outros períodos. Há momentos históricos, sociedades que são muito mais repressivas de comportamento. Então, hoje, em muitos países isso é possível. Inclusive um dos grandes mitos que é reforçado pela religião, pelo texto bíblico, é de que Deus criou homem e mulher, criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Então muita gente utiliza o discurso religioso para propagar discriminação e intolerância. Então, sim, em religiões, né, em vertentes religiosas, ainda hoje no Brasil, por exemplo, você tem pastores que pregam uma mensagem contra a homossexualidade, contra diferentes orientações sexuais que não sejam aquelas previstas, entre aspas, pelo texto sagrado. Então a gente vai entender aqui como isso se dá no mundo, como isso se dá na natureza, inclusive, e começa com o sexo biológico. O que é isso? O sexo biológico é determinado, a princípio, pelos cromossomos. Você tem o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, você tem o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, isso vai gerar uma nova vida, vai gerar um novo ser humano, né? Quando se encontra, pode ser XX, que vai gerar um ser humano do sexo feminino, ou cromossomo XY, que vai gerar um ser humano do sexo masculino. Bem, a história é um pouquinho mais complicada do que isso, na verdade, né? Porque ainda há, além disso, né, além de masculino e feminino, você tem também aquilo chamado de intersexo, que é quando, por exemplo, você tem uma pessoa, né, um ser humano, com cromossomos XY e tem características físicas femininas, ou seja, teria o cromossomo masculino, mas tem características femininas, ou vice-versa, cromossomo XX e características masculinas, ou, por exemplo, quando tem órgãos reprodutivos e sexuais dos dois sexos. Estima-se que em torno de 2% da população mundial seja intersexo. Isso aqui é biológico, né, da natureza. Então, sexo biológico, sexo masculino, feminino ou intersexo. Depois disso, você tem aquilo que se chama de identidade de gênero, que tem a ver com o nosso reconhecimento de identidade de gênero. E aí sim,
teorias de gênero trabalham com a questão de que a construção do que é o gênero, homem ou mulher, isso se dá socialmente, isso se dá historicamente, e aí cria-se uma série de expectativas sobre o que é ser homem e ser mulher. Aqui a gente pode pensar no trabalho que é pioneiro da Simone de Beauvoir nesse sentido, que afirma, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher, porque há uma série de expectativas sobre como a mulher se comporta em relação ao homem. Na questão da identidade de gênero, você tem aqui algumas divisões principais, né? Então, você tem, por exemplo, homem e mulher, que são aquelas pessoas cuja identidade corresponde ao sexo biológico. Então, por exemplo, se você é um homem e você tem órgãos reprodutores masculinos, você tem o cromossomo XY e você se reconhece como tal, e mulher, órgãos reprodutores femininos, XX, e você se identifica como tal. Você é cisgênero. Além disso, você tem uma outra categoria na qual se encaixam os transexuais e os não binários. Os transexuais são aquelas pessoas que se identificam na questão de gênero com o outro sexo. Então, a pessoa nasce XX, ou seja, sexo feminino, e ela se identifica, na verdade, como homem. Ou vice-versa, nasce com cromossomo XY, mas ela se identifica como mulher. Estima-se que no Brasil, 0,69% da população se identifica como transexual, enquanto que 1,19% da população se identifica como não binária. O que isso quer dizer? Que é quando a pessoa não se identifica, não se reconhece nem como homem, nem como mulher. No caso da Linda Quebrada, por exemplo, ela se identifica como mulher. Ela nasceu com corpo biológico masculino, então ela é uma transexual. E isso é conhecido como não conformidade de gênero. E daí entra numa outra categoria que tem a ver com orientação sexual, tem a ver com a atração por outra pessoa, né? Por quem você se atrai sexualmente ou para relacionamentos. E aí fica muito mais complicado o negócio, porque existem dezenas de orientações sexuais. A orientação sexual nem sempre ela é estável ao longo da vida da pessoa, ela pode flutuar também. Alguns psicólogos trabalham com uma escala, com uma gradação, então assim, pessoas que são exclusivamente heterossexuais, ou seja, pessoas que exclusivamente se relacionam com pessoas de outro gênero, e nessa gradação chega até pessoas que são exclusivamente homossexuais, ou seja, pessoas que se relacionam apenas com indivíduos do mesmo gênero. A vasta maioria das pessoas é heterossexual. Em torno de 93% dos homens se declaram exclusivamente heterossexual, e para as mulheres 87%. Isso deixaria em torno de 10% para todas as demais orientações sexuais. Então você teria ali as principais orientações, né? Homossexual, e isso incluiria homossexuais, que são pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, bissexuais, pessoas que se atraem, se relacionam com pessoas dos dois gêneros, e assexuais, que é em torno de 1% da população que não tem atração por nenhum dos gêneros. Eu vou pôr para vocês uma lista aqui com as dezenas de gêneros que são classificados aí. Como eu falei, eu não sei até que ponto que isso tem algum tipo de critério científico por trás disso, algum tipo de sustentação ou base científica, porque são muitos gêneros, mas certamente esses principais aqui são estudados e há literatura em relação a isso. E por fim, uma última categoria também que é importante mencionar, que é o papel social de gênero, que aqui tem a ver exatamente com a construção social do que é ser homem, mulher, e isso é altamente contextual. Aqui a gente pode falar de profissões, de como se comportar, de relacionamentos, de papéis na família, de modo de se vestir, de modo de falar, de expectativas de carreira. Então, por exemplo, basta de pensar, né, que tradicionalmente militares, o exército seria considerado uma profissão, uma atividade dos homens. Embora hoje em dia haja mulheres no exército, haja mulheres nas Forças Armadas, mas tradicionalmente quem fazia guerra eram os homens. Ou, por exemplo, babás, pessoas que cuidam de crianças. Tradicionalmente seria um papel desempenhado por mulheres, embora também haja homem babás, mas há essa expectativa de que uma babá seja uma mulher. Então são papéis construídos socialmente, talvez partindo de certos pressupostos, né, de que os homens se comportam desse modo e mulheres do outro modo. Então uma criação de expectativas, ou até recentemente de que a mulher deveria ser dona de casa e o homem trabalhar fora. O homem seria o provedor e a mulher seria a cuidadora da casa, do lar. Muitos desses papéis sociais de gênero eles foram ruindo ao longo das últimas décadas e hoje em dia é muito diferente do que era nos anos 50, por exemplo. Embora ainda haja muito espaço para conquista nesse sentido. E aqui, como eu falei, a gente fala de muitos aspectos, né? Incluindo tarefas domésticas, né? Tarefas de casa, como o homem cuida da casa, como a mulher cuida da casa, como o homem cuida dos filhos, como a mulher cuida dos filhos. Então, aqui a gente fala da construção social do gênero. O que é ser homem e o que é ser mulher nas sociedades nas quais a gente vive. Como eu falei aqui, varia drasticamente também de sociedades.
Essa relação na Suécia, por exemplo, ou na Dinamarca, é muito diferente dessa relação na Arábia Saudita, ou no Iêmen, ou no Afeganistão. Então, só que para resumir, se você, por exemplo, for uma pessoa do sexo feminino, que se identifica como mulher, e você tem atração sexual por homem, você é uma mulher cisgênera, heterossexual. Ou, por exemplo, se você for um homem, ou, por exemplo, se você for do sexo masculino, se identifica como mulher, mas tem atração por mulheres, você é transgênera, homossexual. Em relação a essa questão e a esses tópicos mencionados aqui, a essas categorias mencionadas, nessas classificações, eu vou deixar para vocês aqui vários links para que vocês possam ler, compreender essas histórias, o que é o sexo biológico, o que é o gênero, para evitar os equívocos cometidos pelas pessoas no Big Brother ali, que, como muita gente percebeu, é ofensivo para a Linda Quebrada. É uma pessoa que precisou tatuar na testa ela, para que as pessoas pudessem olhar para ela e se dirigirem a ela do modo como ela deseja, do modo como ela se identifica. Eu acho que vale mencionar isso aqui porque há muita incompreensão em torno desse tópico, né? Então, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre o que aconteceu nessa fala da Linda Quebrada, como você enxerga essa questão. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!